Vez. Saudações a todos vocês, começando mais uma live aqui nessa maratona de lives hoje. E o Rogério Nitabliano aqui já comigo para fazer o nosso Conde Anitta. Que dia hoje, hein, Rogério? Quem diria? Quem diria que o José Serra finalmente apareceu aí como, né, um investigado aí. Tudo bem com você? Saudações, seja bem-vindo. Daqui a pouco eu vou saudar o público aqui. E palavra com você. Tudo bem, é uma alegria. Estou feliz, Abessa, de nós estarmos aqui mais uma vez conversando, estarmos aqui próximos do nosso público, que a gente aprendeu a admirar, uma família que cresce a cada dia, então queria agradecer a todo mundo que está com a gente. José Serra, o que acontece? Eu tenho a impressão que nós estávamos há cerca de 10, 12, 15 anos atrás, dizendo, sabendo, conhecendo tudo que foi feito. Eu fiz uma postagem no Twitter, eu digo, olha, as árvores dos jardins sabem quem são esses personagens, porque todo mundo sabia que tinha alguma coisa de errado, todo mundo sabia que havia um modus vivendi, que havia sinais exteriores de riqueza, que havia algo de errado no discurso que era incongruente com a realidade, com a prática que eles viviam. E eu acho que, nesse momento, a busca na casa do José Serra, que está doente, está com problemas sérios, importantes de saúde já faz tempo, é sinal de desespero dessa Operação Lava Jato, né? A Operação Lava Jato versão de São Paulo. Porque o que eu vejo, a Globo repercutindo em letras garrafais no seu site. Operação Lava Jato atua contra a Serra. No dia de ontem, eu fiquei acompanhando o tempo todo para ver se a grande mídia não daria uma linha que fosse, principalmente a Globo, a respeito das revelações da interferência estadunidense na Lava Jato. Não vi nada. Nada. E, pelo contrário, eu vi um sujeito que é comentarista lá, que disse, na maior cara de pau, que se o Moro continuasse juiz e tivesse jurisdição, que ele acabaria, enfrentaria o problema da milícia. Agora, estava chegando em casa, e ainda no carro, eu tive a oportunidade de, feliz ou infelizmente, o Moro está fazendo uma live com a Catanhede, né? E as pessoas estão ali dizendo que o Moro é arauto da moralidade. Eles estão desgastados, eles mentiram muito para o povo brasileiro, eles estão numa situação que... É desesperador, né? Desesperador. E o que acontece hoje, para mim, é uma ação desesperada, com uma conotação panfletária, porque essa conotação panfletária ela fica nítida quando a Globo dá em letras garrafais, dá aquele urgente, interrompe programação, operação contra José Serra. Que ano que nós estamos? Nós estamos em 2020 ou nós estamos em 2002, 2003, 2005? Né? Quando tudo isso era conhecido. Conte, você lembra do Sérgio Mota? Desculpa, de quem? Sérgio Mota, que trabalhou com o Fernando Henrique Cardoso. Sérgio Mota, claro. O Sérgio Mota tinha até uma expressão, como é que ele usava? Que era uma expressão, mas enfim, lembro, passava o trator, né? Todo em cima de todo mundo. A tratorada do Sergião. Olha, tudo isso que falam em relação a José Serra vem desde aquele tempo. Né? O Sérgio Mota falava da Ruth Cardoso que era masturbação sociológica. Lembrei. Desculpa. E você veja a que ponto nós chegamos. Agora a gente consegue fazer um encadeamento. Né? Por que a grande mídia, principalmente a Globo, que muita gente aí esperançosa espera a hora do Jornal Nacional, porque a Globo vai restabelecer a democracia no Brasil. Eu tenho falado muito... Você tá malvado hoje, hein, Anitta? Você tá me fumegando, assim que eu gosto. Eu tenho falado muito contra isso, porque eu tenho dito para as pessoas que nos acompanham da impropriedade em atribuir à Rede Globo esse tipo de handicap. Eles não têm essa característica. Eles não estão lutando pela democracia no Brasil. Quando muito, eles estavam lutando por um protagonismo que deixaram de ter na medida que o governo Bolsonaro se aproximou mais do eixo SBT, Record, com seus filhotes, Rede TV, a Bandeirantes indo hora para cá, hora para lá. Em algum momento, o Johnny Saad denuncia o ataque à indústria nacional, quando a Bandeirantes passa por dificuldade, depois... tem esse trânsito, hora mais próximo, hora mais distante do governo Bolsonaro. Agora, a Globo ela não vai restabelecer a democracia no Brasil, simplesmente porque ela está do lado, historicamente, desses processos que aconteceram, como eu não canso de dizer, em 54, em 64, em 2016, da mesma forma.
todos os projetos nacionais desenvolvimentistas, eles foram abortados por uma associação de uma elite nacional que hoje se convencionou chamar de elite Faria Lima, os Faria Limers, né? Maiameira, com a grande mídia e com agentes internacionais que as revelações da Pública e do The Intercept estão a cada dia trazendo mais um detalhe. Eu sou um pouco crítico dessas revelações a conta-gotas. Eu gostaria que essas revelações viessem todas de uma vez só. Eu sei que cada pessoa, cada instituição, cada agência, eventualmente tem sua própria agenda. E eu não estou dizendo com isso que seja positiva ou negativa, no sentido de uma avaliação moral. Mas nós gostaríamos de conhecer isso de uma forma mais abrangente. Gostaríamos, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui com a gente também gostaria de conhecer isso de uma forma maior, mais contundente, mais rápida, mais célere. Em 64, nós passamos aí mais de 40 anos sem conhecer a realidade do que foi o papel dos Estados Unidos no golpe contra o Jango. E no livro que eu estou lendo aqui, do filho do Jango, que é o Jango e eu, né, que ele conta por que o Jango não resistiu, ele diz que naquele tempo havia a impressão de que esses interesses internacionais e a elite local iriam dividir o Brasil, o que vai em consonância com a impressão que a gente tem em relação ao que foi feito contra o governo do Lula e o governo da Dilma. Ele diz que quando o então general Mourão estava lá em Minas Gerais, em 64, e poderia ocorrer resistência, principalmente oriunda do Terceiro Exército, no Rio Grande do Sul. O Brizola queria muito resistir, o Jango não queria, porque, segundo o filho do Jango, que escreveu o livro, ele diz o seguinte: André, me perdoe, o livro não está aqui do meu lado, mas depois eu vou mostrar. Ele diz que os Estados Unidos estavam prontos para reconhecer um governo a partir de Minas Gerais do Mourão e criar o Brasil do Norte e o Brasil do Sul, como aconteceu na Guerra da Coreia em 50, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, como eles fizeram aí em várias outras situações mundo afora, né? Fronteiras artificiais, no final da Primeira Guerra, no Oriente Médio. E o que está acontecendo aqui no Brasil hoje demonstra muito claramente, gente, que essa associação Globo, elite predatória, né, elite do atraso, como o Gessé fala, interesses internacionais, golpeou a democracia brasileira, golpeou a soberania nacional, golpeou o povo brasileiro. Não pode mais acontecer isso. 3 processos importantes nacionais de desenvolvimentistas foram abortados. Nós não podemos mais permitir que isso volte a acontecer. E quero dizer o seguinte, que a operação contra o Serra, que é o tema mais quente do dia, né, foi uma operação, no meu entendimento, pelo menos a exploração dessa operação, que visa dar uma justificativa para a opinião pública, principalmente para aquelas pessoas menos informadas, que não há seletividade no processo da Operação Lava Jato. Olha, viu, nós fomos atrás do PT e fomos atrás também do José Serra, porque nós falávamos o tempo todo, e o Serra? Você lembra disso, né? A gente falava, e o Serra? E o Aécio? E agora? Mas agora, de forma extemporânea, quando o José Serra tá doente. Eu acho, até do seu ponto de vista humano, eu não acho, aliás, graça nenhuma que você vai perseguir alguém. Eu não achei legal quando foram prender o Maluf, já com quase 90 anos, doente. Mas qual é o objetivo? É de ressocialização? É de exemplo? Qual é o objetivo de você prender uma pessoa com 80, 90 anos enferma? Já foi o tempo de punir o José Serra, gente. Agora, glória e letras garrafais. Anny Tablian, sem fôlego aqui com a sua... Tá dando um retorno para mim aqui, não sei se é o... Agora parou. Com essa sua fala inicial aqui, sensacional, Anny Tablian. Eu falei para ele, falei para você colocar uma luz bonita e tal. Agora, a imagem do Anitta agora tá de 10-0 na minha pobrezinha imagem. Aquela tá todo iluminado, tá tudo bonito. Você tá chique, viu, Anitta? Parabéns. Olha, depende. Tem dias e dias, né? Tem dias que a gente faz aqui a transmissão. Eu não sei se é a velocidade da internet, mas tem dias que a imagem não fica tão bacana. Agora tá bonita a imagem. Não, e tem gente que tá aqui empolgado. Eu vou passar pelo bate-papo aqui. O Anitta, nesse pique, eu vou pôr no telão, né? A pessoa já põe a live no telão. Olha só. Deixa eu vir aqui. Vamos fazer uma graça aqui com o público. Ó, Guilherme Bauer, só gente bonita. Obrigado, querido. Raquel Cristina dos Santos aqui, mandando... Aqui, o que é isso? É um bichinho? É um ratinho? Não sei, coraçãozinho.
não consigo ver direito. Mônica Ceola, concordo plenamente. Atrás do Serra é só para posicionar a Lava Jato como isentona. Gente, olha o que o Anitta está falando. André Viseu, mas o espólio dele tem de ressarcir a União. É muita grana, né, Anitta? Isso tem de também, né? Tá no fim da vida e tal, mas só de bloqueio foi 40 milhões. Mas peraí que eu já passo para você. Espera só um pouquinho. Aqui, ó. Também acho, Anitta, farsa. Taca ali pau, Condão, adoro. Selma Lopes aqui, obrigado. Tá gostoso agora voltando a usar o StreamYard. Anitta William, sua inteligência é invejável. Anitta, e quando ele tá com sangue nos olhos assim, sai da frente. Valério Santiago, a Globo tem muita dificuldade de traçar uma narrativa dessa história da Lava Jato, porque ela precisa esconder as falcatruas de Moro e Dallagnol. Tem um pessoal aqui super afetuoso com a gente, depois eu volto nos comentários, mas Anitta, explica direito esse negócio. Quer dizer que essa operação é muito suspeito mesmo, que o FBI, a denúncia da agência pública do The Intercept, mal apareceu, e você já tem essa movimentação cinematográfica para Lava Jato. Acho que a tua visão está correta, mas eu ainda acrescento um ingrediente. Eu acho que está todo mundo no modo salve-se quem puder. Eu não estou vendo domínio narrativo de nenhum lado. E também, eu estava tentando procurar aqui a Glaze. Olha só, por isso que eu admiro a Glaze Hoffman, né? Ela está dizendo o seguinte: o dano que a Lava Jato já fez ao Brasil não se corrige com operações tardias contra tucanos. Petezada está vacinada, tem muita gente vacinada já no Brasil, não vão engolir facilmente uma operação de pirotecnia para tentar fazer o diversionismo habitual de sempre das elites brasileiras e esquecer essa participação do FBI na Lava Jato e toda a inteligência americana, enfim, nesse processo que destruiu o Brasil inteiro. Volto para você, Anitta, fiquei meio digressivo aqui, mas volto para você que eu sei que você bota a bola no chão e manda ver. Vamos lá. Inclusive, gente, tem a questão aí da nomeação do Renato Feder para ministro da Educação. Outro furo que a gente deu, viu, Conde? 3 dias atrás, Decotelli ainda não havia desistido de ser ministro e nós já informamos no Twitter que o Feder estava fazendo menções para ser ministro. Inclusive, eu apresentei isso numa live aí na hora do almoço, porque eu não sei fazer propaganda disso, né? Realmente não sei fazer propaganda disso. Mas é importante a gente também explorar para credibilizar o trabalho que a gente está fazendo no sentido de aumentar as bases, a quantidade de gente que nos acompanha e a quantidade de gente que pode estar conosco dentro desse processo. Há 3 dias atrás, eu tuitei... Aí você me permite, deixa eu até fazer um parêntese aqui. Quem segue o Anitta no YouTube, no Twitter, tá ultra bem informado. O Anitta fica ligadíssimo e ele tem informações quentes. Daqui a pouco, não tem jornalista na Folha de São Paulo com as fontes que o Anitta tem nesse momento de credibilidade, inclusive de confiança com a fonte, né? Porque o jornalismo tradicional está muito, né? Muita descredibilidade. Então fica difícil. Eu só queria fazer esse registro aqui. Não, quero te agradecer. Há 4 dias atrás, eu ouvi isso pela primeira vez e, como eu sempre faço, eu fui procurar uma confirmação. E me disseram, olha, esse cara não vai emplacar como ministro da Educação e o Feder está fazendo lobby para assumir no lugar dele. E aí eu quero dizer o seguinte, claro, com toda certeza, preservando todas as fontes, porque esse é o mais importante do trabalho que a gente faz aqui, até para que nós possamos sempre levar, ou como possível, levar essa informação com antecedência para as pessoas. O que aconteceu em relação a essa aproximação do Feder do Ministério da Educação novamente? É uma aliança do PSD, do velho PSDB e da Faria Lima, porque o Feder, apesar dele ser ministro lá no Paraná, é um Faria Lima, né? E a cota da Faria Lima no governo Bolsonaro parece que está prestigiada na medida em que, há 15 ou 20 dias, o Bolsonaro mudou de postura. Ele parece hoje uma pessoa que está aquecendo tá dando um pouco de eco mesmo aí. Não sei se é daqui ou daí. Deixa eu fechar o meu microfone. Eu acho que tem algum bugzinho aqui. Tá. Deixa eu só... peraí, deixa eu cancelar que eu estou abrindo uma... Aí sim, aí melhorou. Então, o que acontece? O Feder é um Faria Lima. O Feder, como Faria Lima, ele foi menções sucessivas no sentido de ocupar esse ministério.
porque ele não se conformava, porque ele andou dando entrevista antes do Decotelli ser indicado, sentando na cadeira como o Fernando Henrique sentou na eleição de 85 contra o Jânio Quadros. E aí, quando ele não foi nomeado, ele ficou inconformado. Quando ele sentiu que o Decotelli tinha problema para emplacar, em função do currículo cheio de informações incorretas que ele apresentou, ele voltou a fazer lobby, no sentido de eu quero ser ministro. E há 4 dias atrás eu vi isso pela primeira vez. Há 3 dias atrás, quando eu confirmei que essa informação era fidedigna, eu postei. Inclusive numa publicação do professor James Onick, que é nosso parceiro lá no canal, eu disse o seguinte: olha, Feder vem aí. E o Decotelli ainda não tinha desistido, ele desistiu naquela tarde. E eu digo, Feder vem aí. Bom, o que eu estou entendendo desse processo? Que a Faria Lima e o Bolsonaro estão de bem. E o que aquele grande pacto, aquela grande coisa que se falava pela democracia contra a ditadura, o arbítrio, o fechamento do regime, não passava de um exercício retórico para enquadrar o Bolsonaro. Bolsonaro enquadrado, a Faria Lima volta a nomear os seus para o governo do Bolsonaro, volta a não ser tão hostil. Fernando Henrique pede cuidado, pede calma, diz que não há problema em relação a essa situação de precipitar o impedimento do Bolsonaro. O Estadão acha bacana que o Bolsonaro está mais civilizado. O Feder vira ministro da Educação e está tudo muito claro para mim. Está tudo muito claro para mim. O que acontece na realidade é uma busca incessante por enquadrar o Bolsonaro no cumprimento da agenda econômica do Paulo Guedes, sem criar problemas, sem criar nenhum tipo de constrangimento para esse público. E eles não estão interessados em democracia, eles não estão interessados em soberania, eles não estão interessados em inclusão social, em bem-estar das pessoas. O que eles estão interessados é em contemplar a agenda deles. E a Dona Globo é parte desse projeto. Você reparou que a Globo anda menos hostil em relação ao Bolsonaro? Claro, a gente percebe. O Estadão, então, o Estadão está super... O Estadão acha que que bom que agora ele está respeitando as instituições, que a coisa está caminhando, que a coisa está fluindo. Então, na verdade, é tudo de fancaria. Porque se não fosse fancaria, não seria permitido depor uma presidente da maneira que ela foi deposta. Né? E tem gente aí ainda que, eu não quero dar repercussão, até falei no meu canal que não faria isso, mas por vezes, né, todos nós somos seres humanos e temos um certo afã. E tem gente ainda que diz que a Dilma traiu o Lula. Né? Tem gente aí que fica fazendo publicidade, falando bobagem, dizendo que a Dilma traiu o Lula, sem nenhuma prova, de uma forma absolutamente leviana. Né? E agora esse sujeito cismou comigo, viu, Condão? Ele ainda colocou um vídeo lá no meu canal, disse que eu era soldado do 247. Né? Mas não vou dar publicidade para ele. Deixa ele fazendo lá ele deve sofrer muito. Vamos. Ô, Anitablian, deixa eu só te pedir uma coisa. Eu estou vendo uma instabilidade aqui no microfone, mas agora, por exemplo, o seu microfone está aberto e está normal. Vamos ver se segue mais um pouco assim, para a gente poder ficar nesse calor da resposta, que a live com você é muito assim, né? A gente interrompe e tal, mas hoje você está tão fumegando que eu nem quis interromper muito você. Daqui a pouco eu vou para o bate-papo, mas eu queria, mais uma vez, aí problematizar isso que você está... Acho que você está colocando um problema novo, que eu ainda não tinha visto comentários aí, porque, assim, eu estou trabalhando muito também, não pude acompanhar as lives que você fez até aqui, né? Hoje, não sei se você já fez uma live para falar sobre o Serra e tudo mais, mas eu estou vendo que você está com o pensamento super organizado aí e técnico, no sentido de monitorar o que está acontecendo na imprensa, na Globo, nos jornais, e a gente está vendo. Na verdade, a gente estava esperando o dia de amanhã, como é que a Folha vai tratar o Serra amanhã, como é que o UOL vai tratar, e a Folha e o UOL, por exemplo, que são meio associados do Serra, eles já vão dando o lado do Serra, né? A Lava Jato foi violenta e tudo mais. Mas eu acho que a Globo não, a Globo já está dando a Lava Jato como, digamos, o baluarte do combate à corrupção, mais uma vez, se bem que a gente tem algumas ponderações, porque se trata do Serra. Você colocou muito bem que o Serra está doente. Eu me lembro quando o Maluf, né, depois de tantos anos, a polícia chegou no Maluf, e muita gente, inclusive o pessoal da esquerda, falou, mas vai pegar o Maluf agora, com 90 anos de idade, vai prender? Quer dizer, é quase que realmente uma violação de direitos humanos. Mas o que eu acho que é importante
é que esse esfacelamento, num certo sentido, do Ministério Público, moristas, bolsonaristas, seja lá o que for, que essas facções aí estão defendendo, a gente tem uma desorganização agora na estrutura política do país, nós temos eleições se aproximando, nós temos as elites, como você bem colocou, sempre procurando onde se encaixar. Acho que você coloca bem também a ideia de que é para o Bolsonaro não atrapalhar o programa do Paulo Guedes. Desde uns 10 dias atrás, que o Bolsonaro entrou em processo de silenciamento, eu costumo até brincar que parece que ele sofreu uma lobotomia, eu venho percebendo que a gente tem a impressão de que o Brasil está sendo administrado pelo PSDB de novo. Porque é o projeto do PSDB. É o projeto neoliberal, basicamente, como você tem que colocar. Tanta razão, Cone, tanta razão, que quando o Temer golpeou a Dilma, quem foi o primeiro-ministro das Relações Exteriores do Temer? O Serra. Foi o Serra, exatamente. E o Serra estava trabalhando o tempo todo na questão do pré-sal. O Serra estava trabalhando o tempo todo na questão do pré-sal para colocar as empresas estrangeiras que estavam no acosso, né, dos lucros de um investimento que era de ciência, de pesquisa e tecnologia brasileira, né, e efetivamente conseguiram de alguma forma êxito no Senado, conseguiram gradativamente se apossar da ideia inicial do pré-sal, que era um financiamento, que era um hedge, que era um seguro para a sociedade brasileira. E uma coisa que eu estranho sobremaneira também é que a classe média ela fala de uma forma muito enfática que a Noruega é um exemplo. E nós dizemos, olha, a Noruega é um exemplo porque, entre outras coisas, o petróleo financiou a educação naquele estado. E o que acontece? A partir daí, há uma sucessão de ações que são absolutamente contraditórias, porque o que acontece é que, no Brasil, esse pré-sal que financiaria o futuro e que permitiria que essa escola pudesse dar um padrão onde o filho da empregada estudasse do lado do filho do banqueiro, eu não canso de dizer, entrevistei o documentarista Tigo Guimarães, brasileiro radicado na Espanha, ele disse, na Espanha, a creche é guarderia. Ele disse, meu filho ficava numa creche, para minha surpresa, com o filho do banqueiro, né? E no Brasil, a elite brasileira e a própria extrato da própria classe média não admitiram isso. Eles dizem, na Noruega é tudo bonito, na Suécia é tudo bonito, na Finlândia é tudo bonito, só que quando você tenta criar um estado de bem-estar social no Brasil, porque o governo do Lula era isso, o governo do Lula e o primeiro mandato da Dilma eram a tentativa do Estado brasileiro de criar um estado de bem-estar social. Aí eles não querem, porque eles não querem perder privilégio. Eu não sei se é insegurança também de muitos que ocupam determinados cargos em função do apadrinhamento, né? Essa é a verdade. Eu digo muito que a grande mídia também não é da minha índole, eu não farei isso, então não precisam se preocupar, não fiquem assustados. Mas se nós fôssemos falar sobre processo seletivo na grande mídia, é uma brincadeira. Em muitos casos, não vamos generalizar, mas em muitos casos é uma brincadeira. Em muitos casos, nós estamos ainda vivendo como se estivéssemos no século XIX. O pai pega o telefone, liga e diz que o filho vai lá, vai apresentar o currículo, outro dia ele está empregado. Né? Então, quer dizer, e os estandartes, as auditorias, aquela coisa toda que deveria assegurar a tal meritocracia que eles mesmos apregou, sabe? E o Brasil está muito atrasado. O Gessé, nesse aspecto, tem muita razão. A gente tem uma elite muito atrasada. A gente tem uma elite muito apegada a privilégios e mesquinharias que não cabem mais. Falar nisso, querido Rogério, você viu o PDF que eu te encaminhei lá do livro Relações Indecentes? Bem legal, hein? Depois, se você quiser, a gente pode dividir as entrevistas que eu estou fazendo com os autores lá. Vamos depois falar sobre isso? Vamos, com prazer. Bom, deixa eu só fazer uma transição aqui, olha só, pegar os nossos comentadores aqui. Aurenice Vitória, boa tarde, Conde Rogério e companheiros. Aloysio Lula da Silva, aconselho a leitura do livro de David Harvey, 17 Contradições e Fim do Capitalismo, pois o acabar com o capitalismo é preciso se quisermos mudanças. Essa situação não está brincadeira o que está acontecendo com o mundo, não. Eleara Maria Manfred, Conde, viram que o novo ministro da Educação escreveu livros contra a educação pública e pelo fim do Ministério da Educação? A Anitta pode até falar melhor um pouco para a gente sobre isso. Elias Honorato, Rogério, entre diversionismos e correções de rota, eles vão nos distraindo. Aqui, como o Rogério disse, Globo News minimizando o caso Serra. Na live que eu fiz com o Léo Atush,
teve um comentarista que disse lá que estava todo mundo gaguejando na Globo News, né? Como é que eles vão tratar isso, né? Porque o Serra é deles, o Serra é sócio deles ali, né? Não, fala lá. Eles também têm muita facilidade em descartar as pessoas. Isso a gente sente, e sente que no mundo inteiro a dinâmica é mais ou menos a mesma. O Serra já cumpriu o papel dele. Ele não tem mais, como dizem, mais utilidade, não tem mais serventia, como dizem no interior do Brasil. Então, prender o Serra é como realmente prender o Maluf e dizer que está combatendo a corrupção. Exatamente. Fabiano Bin Almeida, que fala aqui da Itália, veja isso aqui na Itália. Minhas filhas frequentam escola com as filhas do prefeito, que acompanhava a filha de mãos dadas de manhã. Vitória Ribas aqui, Conde, você é 10, seus convidados muito bons. Aqui o canal do Conde hoje está bombando mesmo, várias lives seguidas, e depois a gente vai para o Távola ainda, depois da live com o Anitta. Olha só, Anitta Blian, deixa eu só tirar esse comentário aqui. Eu queria falar com você, porque enquanto você está fazendo sua resenha, eu estou achando que essa live é importante. Vou até recomendar as pessoas para compartilharem, independentemente da questão ao vivo ou não, porque você está colocando teses importantes na cena. E eu queria explorar mais um pouco essa questão da influência americana. Parece que essa operação, parece que o Ministério Público, a Polícia Federal, ainda está sob a ação dos americanos, justamente para obnubilar, né, esvanecer a denúncia do The Intercept com relação ao FBI. Não parece isso? Suspeito? Olha, eu tenho conversado desde os momentos que antecederam a prisão política do presidente Lula com pessoas que não se mostram desconfortáveis com essa aproximação, com essa aliança com os Estados Unidos. E quando eu coloco da minha impressão de que isso afeta, inclusive, os interesses daquela própria pessoa, e quando falo sobre isso, digo com pessoas vinculadas à magistratura, ao Ministério Público, com profissionais liberais, com advogados, com antigos e novos colegas que nós aqui temos, de forma reiterada, criticado muitas vezes em relação à omissão em determinados processos. Alguns deles, me ocorre um que diz que votou no Amoedo no primeiro turno e que no segundo não tinha outra opção a não ser votar no Bolsonaro, que votou com o nariz fechado e tal. E quando a gente toca no aspecto da soberania nacional, essas pessoas parecem não estar tão incomodadas como deveriam com a questão da influência estadunidense. É como se eles dissessem que não se incomodam, não é? É claro que eu nunca vi ninguém até aqui minimamente esclarecido ou pretensamente formado dizer que não se incomoda, mas eles sublimam. É como se dissessem, tá bom, é melhor ser Porto Rico do Sul do que ser o que nós éramos, né? E estão completamente equivocados, porque nós tivemos experiência no Chile, por exemplo, de destruição da indústria nacional no período do Pinochet, que causou dano muito grave à sociedade chilena, irreparável, né? E que transformou o Chile, hoje, em exportador de salmão, de cobre, né? e de vinho. E tinha, no período Allende, a promessa, até para sua localização geográfica, tentaram nos enganar um tempo aí, dizendo que o Chile era um país super desenvolvido, e a classe média muitas vezes dizia que o Chile era desenvolvido porque tinha tido uma colonização eminentemente europeia, então, aquele discurso eugenista, né? Mas atrasa o país de uma forma criminosa por décadas. Eu falei isso para pequenos empresários, eu falei isso para grandes empresários, para médios empresários, para autoridades brasileiras que se omitiram durante esse processo, e eu dizia, mas a aliança com os Estados Unidos não te incomoda? E eles não conseguem entender a gravidade do que significa. E isso eu acho que é uma questão de educação e reeducação que deve permear todo o ideário constitutivo do currículo da educação no Brasil. Não consegue compreender o que significa ser colônia. Parecem confortáveis em receber migalhas. Parecem confortáveis, é um pouco a ideia da servidão voluntária e um pouco uma falta de capacidade de apropriação em relação à gravidade desse fenômeno. Então, na Lava Jato, não apenas as cooperações ilegais, como o próprio modus operandi do Deltan, o discurso do Moro, a ideia de que as coisas acontecem em Harvard, sentenças dadas se referindo à legislação estadunidense. Eu acho que tudo isso precisa ser desmontado através da capacidade que nós tenhamos de informar as pessoas da necessidade, da riqueza, do que nós precisamos trabalhar em relação à autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos e fruição dos seus bens para que uma sociedade possa ser estabelecida com o mínimo de justiça social
e que nas relações internacionais haja um mínimo de decência, de dignidade e de altivez, que foi tudo que foi feito durante o período do Celso Amorim, por exemplo, aqui no Brasil. E nós podemos voltar para o Santiago Dantas também. Quer dizer, os fenômenos são os mesmos. A política externa independente, a política de inclusão social e a apropriação em ciência, pesquisa, criação de matriz tecnológica incomoda os Estados Unidos. E os Estados Unidos se associam a uma elite que não se sente nacional e que ou se associa deliberadamente ou se omite no sentido de atacar projetos nacionais desenvolvimentistas. Isso precisa mudar, porque mesmo que um projeto nacional desenvolvimentista volte ao poder, se nós não tivermos a ciência da gravidade da reiteração desse dado, vai acontecer de novo. Ou você... Outra coisa que eu comentava ontem na live que nós estamos com o Dr. Anderson e com o Segala a respeito dessa interferência. Se você tem o acesso às instituições, que é tão pouco democrático no sentido de que alguém que sai da faculdade, hoje você sai da faculdade de Direito, para entrar num concurso público concorrido, você precisa, às vezes, de 4, 5, 6, 8 anos estudando. Muitas vezes não pode trabalhar ao mesmo tempo, porque você não vai ter condição de ser competitivo no concurso. Você precisa de material, você precisa de condição, você precisa de espaço, de tempo, de cabeça, de uma casa que alguém pague teu aluguel. Quem vai entrar nesses concursos, gente? Os mesmos. Veja o TRF4, por exemplo, a turma que julgou o ex-presidente Lula. Um deles tem um antepassado que participou da Guerra de Canudos, outro que foi ministro de Tribunal Superior durante os governos militares. Acabam se formando cartórios, e esse é um dado também, democratização do acesso às instituições. Como que se pode fazer essa democratização? É uma coisa que a sociedade tem que discutir. Perfeitamente. Rogério Nitablian, sempre brilhante, sempre trazendo pautas aqui importantes para a gente. Eu quero aqui compartilhar uma imagem com vocês, que é a imagem da nossa thumb, do nosso card de hoje, que eu fiz com todo carinho, só para dar uma provocada no Rogério aqui, que é os dois filhos tem o filme Os Dois Filhos de Francisco, e aí eu não pude resistir a brincar e fazer os dois filhos de Fernando, que é o Moro, que vocês estão vendo aqui, e o Bolsonaro. Não é o Conde e o Anitta que estão aqui, não, que a gente é o comentarista. E entrando um pouco nessa questão das guerra de facções NMP, que podem virar o terror do PSDB, mas o Anitta já está dando uma pequena frustrada nessa abordagem aqui minha editorial na nossa thumb. Mas eu queria falar do Fernando Henrique, Anitta, porque o Fernando Henrique apareceu ontem aí todo emprequetado, Globo News, CNN e tudo mais, dizendo que não votou, que anulou o voto, que não votou nem no Bolsonaro nem no Haddad, para dar um salvo-conduto para essa elite brasileira que você conhece tão bem, para eles não se sentirem tão desgostosos nesse momento, né, culpados de se omitirem mais um pouco. Movimento, que é ato contínuo, tem essa história aí, essa questão do Serra, mas a elite a gente percebe, e teve comentários aqui na linha do que você disse, eles estão desesperados. O que está acontecendo com a elite brasileira? Por um lado, o Bolsonaro, ele desestabiliza um pouco, a presença dele histórica desestabiliza esse modus operandi da nossa elite de ter sempre um presidente apagado, né? E na verdade, você tem a economia sendo tocada pelos seus agentes, pelos seus operadores. Isso mudou um pouco pelo volume de violência verbal que o Bolsonaro ostenta e que agora foi domesticada. A gente está vendo isso. Não, ele continua não agredindo ninguém. Tem muita gente, inclusive, preocupada com isso. Hoje sai a pesquisa também de que o bolsonarismo raiz se reduziu a 15%. Anitta, onde que a gente está chegando? A elite desesperada. Eu estou vendo o PT e o Lula e as esquerdas retomarem. Eles nunca perderam a dignidade. Quando você não perde a dignidade, você sofre muito, mas chega um momento que você colhe os frutos. Explica para a gente um pouco essa conjuntura aí. Eu acho que eles ainda estão tranquilos, porque, na realidade, como eu falava sobre a questão do acesso às instituições, você tem as instituições, elas são um meio, dentro da ideia da tripartição de poderes, elas são um dos meios importantes de controle do Estado, né, do ente estatal. E outra maneira muito importante, muitas vezes no nosso sistema até mais importante do que o executivo, é o legislativo. Vide o legislativo que foi eleito nas eleições de 2018. Nunca nós tivemos tão pouca representatividade
de movimentos vinculados ao ideário nacional e popular desde a redemocratização. Nós tivemos, na eleição que o Lula foi reeleito, nós tivemos a expectativa, nós tivemos... Marcelo, vou retomar em breve, viu? Gostei, estou te provocando aqui, viu, Anitta? Mas, olha, eu vejo esse Congresso, com essas instituições, do jeito que a coisa caminha, uma situação de muito conforto para as instituições. A terceira perna desse contexto não é nem o executivo, é a mídia corporativa, que é formadora do senso comum. Ah, tá bom, não vende mais jornal em papel, né? Hoje o acesso é digital, mas ainda eles têm acesso em quantidade e em volume muito expressivo. Né? E, claro, no interior do Brasil, no Brasil profundo, o que faz a diferença é a Rede Globo. O que faz diferença, perdeu muito, mas o que faz diferença, e muitas vezes nós somos até tragados por essa armadilha, é o Jornal Nacional. E o Jornal Nacional não dá uma palavra sobre essa intervenção estrangeira na Operação Lava Jato, que para mim é a gênese da destruição da identidade nacional. Se você tem a apropriação de 2013 com base num sentimento de antipolítica e que gera a eleição de Congresso, tanto em 2014 como em 2018, cada vez pior, cada vez menos representativo da diversidade do povo brasileiro, renovação na política para o executivo, foi o Bolsonaro, foi o Wilson Witzel, foi João Dória. Aliás, eu não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de assistir, tem um vídeo circulando da Bia Dória com a Val Marchiori falando sobre questões... Eu vi esse vídeo, Anitta, sem condições. Você viu 6 minutos? Porque tem uma síntese de 1 minuto, né? E tem uma de 6 minutos que elas começam conversando de máscara, elas tiram a máscara, né? E elas tratam Aliás, a Bia Dória está chateada, né? Ela está muito triste depois da divulgação daquele vídeo. Eu não sei o que deu, também não tem nada a ver com a vida privada de ninguém, mas ela mostra que não está muito confortável, não. Ô, Anitta, eu vou até colocar o vídeo aqui para a gente ver. Espera só um pouquinho aqui, que daí, já que você chamou esse tema, só para a gente fazer uma quebrada aqui no ritmo. A live está bombando, viu, Anitta? Deixa eu compartilhar aqui, só para a gente se divertir. Né? Olha isso. Falando de redes sociais, algo muito importante é assim: as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. Porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada, porque eles não querem ir na rua, porque no abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidade, limpeza, e eles não querem, né? Não querem, a pessoa ela quer receber, ela quer a comida, ela quer a roupa, ela quer uma ajuda, e não quer ter responsabilidade. Então, isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país... Todo mundo tem suas responsabilidades. Nós temos. Se a gente não pagar nossas contas... Imagina, vai para cartório, querida. Não. E o povo fala. Ai. Tem uma coisa que cabe assim... Lembra demais a ideia do opressor e do oprimido. Eu não vou nem dizer Paulo Freire, deixa as pessoas pensarem. Eu queria dizer uma coisa que as pessoas desconhecem. Como vocês sabem, eu não sou adepto de entrar em nenhuma seara pessoal e particular de ninguém, não vou fazer isso, mas de maneira geral, eu só queria dizer o seguinte: as duas vêm de uma origem muito pobre, muito pobre, muito pobre. Uma delas do interior de Santa Catarina e a outra do interior do Paraná, tá? Elas duas vieram muito pobres para São Paulo, tá certo? E agora, na posição em que se encontram, claro que a Bia Dória é uma posição economicamente muito mais confortável que a Dona Val, mas fazem e se apropriam de um discurso que é o discurso das elites paulistanas, do Baronato do Café, de 1889, na época da proclamação da República, quando se diziam progressistas. Exatamente a mesma tônica, a mesma dinâmica. Elas falavam contra o Pedro II, falavam que o poder absolutista não era alguma coisa razoável para aquele momento do país, que aquilo deveria ser democratizado, pregaram uma democracia formal, só que é uma democracia formal de muito pouca gente. É uma democracia formal de meia dúzia. É uma democracia formal que não atende o anseio do povo brasileiro. E agora, com a questão dessa aliança que se formava, e vocês sabem que eu sou defensor de uma aliança pragmática no sentido de afastar a ameaça do fascismo. Mas o fascismo, sob o ponto de vista
do discurso belicoso, do tanque na rua, não virá, gente. Não virá, porque não interessa para eles a exposição dessa forma. O que interessa é essa coisa subrepetícia, essa coisa que, sabe, não explicita uma situação e dá um... O sonho dessa gente é o seguinte, é colocar Hillary Clinton na presidência, ou Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, e João Amoedo na presidência do Brasil, com Kim Kardashian e Luciano Huck fazendo programa de combate à fome. O sonho dessa gente é ele. Anitta, impossível hoje, né? Depois eu quero que você... Deixa eu anotar a minutagem aqui, né? 40 minutos de live, você solta essa pérola, né? Da Kim Kardashian. Quem mais? Eu participo. Kim Kardashian nos Estados Unidos combatendo a fome, programa Fome Zero capitaneado pela Kim, e aqui no Brasil, naturalmente, o seu análogo, Luciano Huck. E o João Amoedo de presidente aqui, e lá talvez a Hillary Clinton ou o próprio Biden, né? E o Biden, só para que fique muito clara essa minha oposição ao Biden, não sou a favor do Trump também, eu acho que eu faria como a FHC, votaria em branco se eu votasse lá, né? Ou nulo, porque o Biden está procurando se aproximar da direita, dita civilizada nos Estados Unidos. Ele diz, não, nós estamos nos aproximando da direita dita civilizada. E esse governo democrata nos Estados Unidos foi o governo que começou esse processo de espionagem da Dilma, de roubo do contêiner da Petrobras, de colaboração à margem da lei no seio da Operação Lava Jato. Então, gente, eu não estou torcendo para o Biden, não. Eu não estou torcendo para o Biden, não estou torcendo para o Trump, não estou. Mas eu não estou torcendo para o Biden tampouco. Eu quero dizer o seguinte, é uma situação onde, tanto lá como cá, na minha modesta forma de entender, só a educação, a reeducação, a formação cívica e política, a serenidade, muita paciência para transformar essa sociedade. O que você acha, Conde, por exemplo, do fato, e mais uma vez, sem querer ser violento ou agressivo de nenhuma forma, até porque são senhoras, e eu tenho que respeitar como seres humanos, mas as duas tão pobres, quando conseguiram, não importa como e por quê, não interessa, chegar à condição que chegaram, tem o mesmo discurso da elite paulista, do baronato do café do final do século retrasado. Mas é assim que funciona, né, Anitta? A gente sabe, né? O discurso tem esse fenômeno, né? Pessoa de origem humilde, que enriquece e que faz jus às suas origens, do ponto de vista da humanidade, é raríssimo você encontrar. Isso realmente... A Val deu uma entrevista há um tempo atrás, ela é pública, eu não preciso aqui ter nenhum tipo de problema em relação a apropriar essa informação. Ela falou que ela vivia de uma forma muito simples, né? Parece que o pai era caminhoneiro, alguma coisa nesse sentido, lá no interior do Paraná, e que ela seria como se fosse uma pessoa que se fez pelo seu próprio esforço, não cabe julgar, não conheço a história dela, se conhecesse também não interessa a vida pessoal dela para ninguém, além dela mesma. Agora, eu fico pensando, uma pessoa que viveu com dificuldade, e que, por uma ou outra via, alçou uma condição diferenciada. Como não pode se sensibilizar com a dor das pessoas que moram na rua? Se diz assim, pô, eu comi muita polenta, eu comi muito mingau, porque meu pai não tinha dinheiro para comprar uma mistura, não tinha dinheiro para comprar o feijão arroz, tínhamos muitos irmãos, morávamos na roça, e aí a pessoa fala do morador de rua como se o morador de rua fosse um pedaço de madeira. Eu acho que isso entra, viu, Anitta, no fracasso do capitalismo que a gente está percebendo agora com a pandemia no mundo todo, e nós vamos ter de repensar toda a estrutura sociopolítica do mundo todo. A gente não vai escapar disso, cada vez mais eu percebo. Eu queria até te perguntar, agora a gente vai para o bloco final, Anitta. O pessoal está curtindo muito, a live está bombando aqui, quero agradecer a presença de todos, pedir inscrições no canal, agora com transmissão simultânea no Facebook, pelo StreamYard aqui, estou super feliz, agora a gente pode brincar mais com as questões visuais aqui na nossa live. E Anitta, eu queria te perguntar sobre a greve dos entregadores, para você responder rapidamente, porque a gente está no finalzinho. E também o que pode acontecer, né? O que você está enxergando, porque eu estou vendo... por exemplo, a defesa do Lula nesse momento sentiu o timing e está acionando o PGR, está acionando o STF novamente, está se movimentando, está publicando, está se expondo, inclusive tem todo um histórico aí de apelações internacionais. Quer dizer, esse é o momento da virada narrativa.
Você acha que a esquerda brasileira se restabelece a partir dessa conflagração e dessa confusão das elites, nesse momento que ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe para onde vai, a hora aposta num, a hora aposta no outro, e aí o Serra já fica pelo caminho também? Queria que você falasse dessas duas coisas, quer dizer, porque eu acho que estão interligadas, inclusive, porque a greve dos entregadores de aplicativo é uma mudança de paradigma e uma forma de reorganizar o mundo do trabalho, que eu acho que vai ser deflagrada no mundo todo daqui a pouco, tão logo essa pandemia seja superada, porque eu não sei se tão cedo vai ser superada também. Anitta. Olha, essa greve, ela, claro que tem um significado muito bonito, tem um significado muito bacana, e a grande maioria, pelo que eu pude aferir, aderiu. Mas ela também reflete uma situação da precarização, da situação de necessidade que muita gente passa hoje, do aspecto da unidade que foi impregnada de veneno durante esse tempo todo, onde a gente dividiu a sociedade, tratando da greve como se fosse coisa de vagabundo, e atrelando a greve à ideia dos costumes. Porque eu sempre digo, Brasil, olha, nós não somos 70%, não, nós somos 90% que queremos educação e saúde pública universal e de qualidade. Porém, dividiram a sociedade com uma agenda de costumes. Se você vai para a periferia dos grandes centros urbanos, você vai verificar que existe uma divisão ideológica, muita gente humilde, muita gente muito pobre que se diz de direita, porque os princípios que fomentaram a estrutura basilar dessa ideia é que ser de direita é ser decente. Sob o ponto de vista... Então, olha, minha filha não acreditem que isso é uma situação excepcional. Existe isso, ainda que não se pratique de uma forma... Minha filha não sai com todo mundo, meu filho é um sujeito que não fuma maconha. Criaram na sociedade brasileira coisas que remontam a 1800 e alguma coisa, como se fossem paradigmas a serem considerados na decisão de voto, na decisão política. E isso criou possibilidade, retaguarda, estofo para as fake news. Eu chamo essa agenda de uma agenda deepfake. É uma agenda profundamente mentirosa, porque os costumes... O Flávio Rocha, quando queria ser candidato a presidente da República, não emplacou, é um genérico do Dória, o Flávio Rocha, lá do Rio Grande do Norte. Ele dizia o tempo todo, olha, minha luta é pelos costumes. Minha luta é pelos costumes. A minha luta é pelos costumes quer dizer o seguinte: sequestraram uma pauta importante da sociedade brasileira, colocando essa discussão, que para mim é subsidiária, dos costumes, para mim é subsidiária, tá? Não é que ela é pouco importante, ela é subsidiária em relação à necessidade urgente das pessoas comerem, trabalharem, estudarem, terem assistência de saúde, não morrerem de coronavírus, e conseguiram dividir a sociedade, inclusive nas suas camadas populares. Então, esse movimento, ele foi um movimento importante, porque mostrou que tem muita gente disposta a lutar ainda, muita gente que sabe da ideia da integração da precedência do coletivo sobre o individual, mas, lamentavelmente, teve gente que furou. E você sabe como eu aferi isso? Eu, com dor no coração, porque eu não queria nem ver. Naturalmente, eu não pedi nada, porque até pedi para os meus filhos, até pedi para minha esposa, não pede nada hoje, para que a gente não dê oportunidade para furar. Mas eu vi o fluxo de entregadores que vinham aqui ao prédio, E eu fiquei observando, só sem nenhum comentário crítico. De repente, meu vizinho não sabe, ou acha que sabe. Eu não estou criticando quem pediu. Quem sou eu para criticar quem pediu? Às vezes o cara pediu um remédio na farmácia que está precisando, não posso criticar. Mas eu vi um fluxo grande lamentavelmente, de entregadores que trabalharam naquele dia. Assim como vi um fluxo gigantesco de pessoas que mostraram que têm ideia do que é a precedência do coletivo sobre o individual. Por que acontece o furo hoje? Não é só porque eles estão precarizados, é porque tem necessidade de comer. Não dá para julgar o cara também que na bicicleta, ou na moto dele, ou caminhando, muitas vezes. Tem muita gente que está fazendo serviço caminhando, viu? Tem muita gente que está fazendo serviço caminhando. Não dá para julgar esses caras, porque o cara está precisando comer, ele está precisando levar comida para a mãe dele. E tem muita gente, que está ligada à teologia da prosperidade, alguns dos braços da teologia da prosperidade, que acha que participar de greve ou de movimentos coletivos seja alguma coisa depreciativa no sentido moral. Porque eles conseguiram, com a máquina de mentira e com a máquina da grande mídia, aliado a esses braços da teologia da prosperidade, semear uma ideia na sociedade que o cara que faz greve não presta. Eu vejo, por exemplo, eu via isso antes da pandemia, muitas vezes andando de metrô, eu via as pessoas no metrô comentando a respeito de algum movimento grevista. Os vagabundos estão lá
sabe? É uma coisa estarrecedora, que dói, porque você olha para a pessoa e fala, meu, esse cara é um sujeito extremamente humilde que deveria estar contente de ter alguém reivindicando algum direito para as pessoas mais humildes. Mas o cara está falando para a pessoa que está do lado, são os baderneiros, são os vagabundos. Eu tô assistindo novamente uma série, Anos Rebeldes, esses dias aí, estou assistindo Anos Rebeldes. E esse Anos Rebeldes, que aliás foi a Globo, produziu em 92, se não me falha a memória, versa sobre o período anterior a 64 e muito sobre o período da ditadura militar. Eram as mesmas alegações. Grevista é baderneiro, né? A largura, a altura da saia das meninas, se os estudantes usavam droga ou se não usavam droga, se a agenda do João Goulart era comunista e a favor da China, né? Quer dizer, é como uma volta no tempo. Nós não aprendemos nada em 52 anos, nós não aprendemos nada. Nós deixamos esses mesmos caras, essa mesma elite predatória, fazer a mesma coisa com o Brasil? Ou será que a gente não teve tempo? Agora, é por isso que, viu? Desculpa, Anitta, complementa aí que daí a gente... Se voltar ao poder, tem um ditado oriental, né, do Oriente Médio, que diz o seguinte, nem o burro que é burro cai na lama 2 vezes no mesmo lugar. É verdade. Nós já caímos 3. Eu acho que tem um dado que é o seguinte, quer dizer, é por isso que a gente não pode subestimar também a força do PT, do Lula, da esquerda, que muita gente se desencanta, fica depressivo e fala assim, coitado do PT, não consegue mais, não tem mais força, está proscrito ainda no debate, mas eles são resilientes, porque conseguir, né, ficar 13 anos governando um país com essa elite, você imagina a dificuldade que foi isso? Nós vimos a dificuldade que foi isso, né? Contra o jornalismo, que é a chapa branca, que, enfim, que tentou fustigar o tempo todo, né? O Brasil, se a gente pegar os jornais dos anos 2000, estava muito pior do que hoje, né? Era tudo horrível, né? Apesar da crise, né? Tudo, a economia, nunca... O Brasil cresce 7,5%, mas a manchete era uma manchete assim, você tem... a situação estrutural, superávit fiscal, tudo era horrível, né? E agora parece que está tudo bem no Brasil. A questão de reserva de mercado. O problema é que, na época que nós conversávamos com os empresários brasileiros, com parte dessa elite brasileira que é francamente pró-imperialista, pró-estadunidense, o grande problema era a questão da mobilidade social. O problema da mobilidade social foi o problema que fez com que essas pessoas aderissem aos protestos contra a presidenta Dilma Rousseff. Não era o problema de que o sujeito está com pouco dinheiro, que o negócio dele não está funcionando, que ele não tem matéria-prima para importar, que ele não tem profissional para empregar, que ele não tem capacidade para desenvolver um projeto, né, nos moldes do neoliberalismo. Vou lembrar que Joaquim Levy estava no governo da Dilma, sabe? Eles não podem falar de comunismo, gente. Pois é. O Joaquim Levy ainda vai servir para destacar o princípio democrático dos governos da Dilma para dar margem para todas as querelas e demandas da sociedade brasileira, não importando a classe, né, nem a origem, mas, infelizmente, a esquerda, inclusive, também não reconhece isso, né? Então a gente tem... A mobilidade social, Conde, que é o que mais toca essa gente. Tem gente que não quer perder privilégio. Tem gente que não quer perder privilégio, tem medo. Eu conversava com um amigo que me dizia o seguinte, falando de um terceiro que é extremamente ignorante, é bolsonarista, é radical, e eu dizia o seguinte para ele, ele me dizia o seguinte, esse cara não quer perder privilégio porque se não fossem os privilégios que ele tem, o que ele faria da vida? É um cara que não... sabe, o que ele seria, né? O que ele faria da vida, né? O que esse cara estaria fazendo da vida se não fossem todos esses privilégios espúrios dos quais ele goza ancestralmente, aí há 30 anos. Anitta, querido, você está absolutamente espetacular hoje aqui, pessoal aqui, tá todo mundo maravilhado com a sua resenha. Eu preciso encerrar a live, porque eu vou começar na sequência aqui com o Távola Fim de Tarde, vou levar teu abraço para os meninos, trago o abraço já antecipado, porque eles adoram você, e eu também adoro você. Obrigado mais uma vez por esse Conde Anitta. Muito gostoso, muito proveitoso. Essa live aqui é importante, recomendo para as pessoas compartilharem, para conseguir entender, desconstruir um pouco essa aproximação da Polícia Federal, do Ministério Público com o Serra. Anitta, beijo para você. Vamos seguir o Anitta no Twitter,
no YouTube. Se quiser, te dou 20 segundos para você fazer seu merchan. Estou no YouTube, Rogério Nitablian, estou no Twitter, no Facebook, tem a fanpage do Facebook também. Daqui a pouco eu vou para o canal do Roberto Cardoso, professor Roberto Cardoso Pensando Alto, às 19 horas eu estou lá. E amanhã tem uma agenda vasta, vou receber amanhã parlamentares, vou ter visita em outros canais também. Mas isso a gente, quando você se inscrever no meu canal... Vamos ficar de olho no canal do Anitta nesse sábado, então vou ficar lá também, viu, Anitta? Depois você me passa a programação para eu divulgar, tá bom? Um abraço, gente. Obrigado, querido. Tchau. Valeu!